Retornando. Então é o seguinte, o que é que a gente vai fazer agora? Vou mostrar para vocês outra forma de fazer essa atualização utilizando a consulta, só que não essa estrutura de consulta. Nós vamos utilizar um SQL dessa consulta aqui, tá certo? Só para mostrar para vocês que eu posso utilizar uma consulta dentro do formulário, dentro do VBA, sem haver necessidade de construir uma consulta física, construir um objeto, tá? Por quê? Qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, cada objeto desse que você coloca, ele vai ocupar X bytes dentro do teu arquivo, tá? Então, quanto mais consultas dessa você criar, mais pesada a tua aplicação vai ficar, tá certo? Então, por isso que, em algumas situações, é interessante eu criar o objeto, e em outras situações, é interessante eu criar uma consulta via SQL dentro do código, tá? Porque eu não vou precisar ter o objeto físico armazenado, tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora uma outra categoria, né? Vamos pegar essa categoria 5 aqui, por exemplo. Como a gente sempre faz, né? A gente pega uma categoria dessa aqui, verifica o valor dele antes, tem 7 itens, né? E o primeiro item é esse item aqui, número 22. O valor dele, 21. Então, com 10% ele vai para 23, é isso? 2 e 10, 23 e 10. 23 e 10, pronto. Então, quando a gente fizer a atualização, esse produto número 22, da categoria 5, tem que vir para 23 e 10. Aí a gente vai fazer e vamos ver se funciona. Beleza? Então, pronto. Então, eu fecho aqui. Aqui eu fecho. E eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mexer nesse formulário que já está. Eu vou simplesmente copiar e colar ele. E vou chamar ele de Form 2. Pronto. Então eu tenho aqui, ó, Form 2. Esse eu vou deixar intacto, não vou mexer nele. Vou alterar somente o outro, né, o atualizar preço. Modo de estrutura. Pronto. Quem é que eu vou precisar? Quem eu vou precisar vai ser apenas esse nome aqui, ó. Preço unitário. O nome da tabela é tabela produtos, né? Preço unitário, tabela preço produtos, tal. Ah, e eu vou precisar também da categoria, tá certo? Vamos ver aqui. Qual é o nome? É código da categoria. Código da categoria. Então, como é que eu pego ele? Vou aqui para a estrutura e copio aqui, ó. Pronto. Isso é sempre bom você ter aí um bloco de notas pertinho de você para lhe ajudar nessas horas aqui, tá? Pronto. Pronto. Eu vou precisar desse cara. Do código da categoria. E do nome da tabela, que é produtos. É isso aqui que eu vou precisar. Certo? Código da categoria, lembre-se que tem um acento, tá? É código da categoria, tudo junto. Preço unitário. Ok? Produtos é de colchete também? Não. Só esses dois aqui que a gente vai precisar.
Ok? Então vamos lá. Então esse aqui atualiza preço. Botão direito, clica nele aqui. Vamos lá. Pronto. Isso aqui é o que já tinha escrito, né? É o que a gente já tinha feito no código anterior. Então, ó, isso aqui apaga. A gente mantém só a message box lá embaixo. E aqui a gente vai escrever o nosso código novo para executar essa string SQL, tá? Essa string SQL a gente vai usar um update, tá? A gente vai usar uma instrução chamada update. Para isso a gente vai precisar declarar uns caras. Em SQL as string din por vai ser porcentagem, tá? Double beleza. Esse por de porcentagem ele vai receber aquele TXT porcentagem do meu formulário, tá? Então é assim, ó. Me TXT porcentagem. Eu vou receber esse cara e aí já vou logo dividir ele por 100. Então eu já tenho uma porcentagem já pronta, beleza? E agora eu vou escrever a minha SQL. Lembrando, a SQL aqui, dentro do código VBA, ele é uma string, tá? É um texto. Que na hora que a gente mandar ele executar, ele vai executar e vai fazer aquele processo, ok? Aliás, antes de fazer isso aqui, a gente tem que criar uma outra funçãozinha, tá? Tipo aquela executar. Então a gente faz assim, ó. Vem aqui no Project Explorer e vamos lá para o módulo. Lembra-se dessa função que a gente fez aqui, ó, executar carry? A gente vai fazer uma parecida, só que a gente vai executar a SQL, tá? Então ela vai ser assim. Função executar SQL. Ela é bem parecida. Aqui dentro vem outro byval, SQL as string. E aqui, ó, você pode fazer a mesma coisa. Copiar. Só para ser rápido. E essa executar. Opa. Cadê? Tá aqui. Vou só afastar aqui, ó. Essa linha é que ela vai ser trocada. Estão entendendo aqui o que foi que eu fiz? Eu copiei lá do executar carry, copiei o set warnings, e aqui, ó, executar uma consulta vai ser assim, ó, do command run SQL, recebe SQL, consulta em SQL, certo? Então isso aqui foi a mudança. Porque na hora que eu for executar a minha consulta SQL, tá? Eu não quero que ele me dê uma mensagem dizendo tantos registros atualizados, tá? Ele não vai me dar esse retorno, tudo bem? Ok? Retornando. Então o que é que a gente vai fazer agora? Já que eu construí a minha função
que vai executar o meu SQL, aí eu volto para o meu formulário, certo? Como é que volta? Está aqui o formulário, clica aqui nos 3 pontinhos. Agora sim. Aí no meu caso eu vou fechar aqui para ganhar espaço, tá? Todo mundo está igual aqui? Tá onde eles? Eu estou dentro do botão atualizar, ó. Estou no formulário. Tem na página. Ok? Então vamos lá. SQL. Não existe uma necessidade de você escrever as cláusulas em maiúsculo, tá? Mas só a título da gente entender, então eu vou escrever update, o nome da tabela, produtos, e comercial para poder fazer, para concatenar. Aí você vai dar um espaço e vai colocar esse underline aqui, certo? Vai teclar Enter. E vai continuar aqui. Esse espaço depois de produto, Tem que ter. não precisa ser em maiúsculo não, né? Pode ficar com isso. Produtos tem que ser o mesmo nome que está lá na tabela. Então, tem que estar idêntico. Certo? Aí vem a instrução. Tudo que tiver em maiúsculo, em princípio, vai ser as instruções SQL. Tá? A não ser que os nomes dos campos da tabela também sejam em maiúsculo, mas mesmo assim você consegue identificar, né? Set. O set aqui é o seguinte: eu vou dizer quais são os campos que vão ser atualizados quando eu executar essa rotina. Então, quais são os campos? O campo é o preço unitário, né? Que eu já tenho ele aqui, ó. Já está no ponto, ó. Preço unitário. Preço unitário de quem? Da tabela produtos. Ponto. Preço unitário. Certo? Então, set, que significa conjunto, o ajuste. Vou ajustar o campo preço unitário da tabela produtos. Tá? Essa função aqui que eu vou colocar é a mesma que a gente já tinha feito. Ok? Mesmo que a gente já tinha feito. Então vai ser igual preço unitário no meu caso vai ficar muito grande, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou quebrar aqui, tá? Quebrem aí de vocês também, só para ficar igual. Certo? Quebra aí, né? Então pronto. Então vai ser produto unitário mais, porque eu vou somar, né? Abre parênteses. Vai ser aquela mesma função. Certo? Vezes. Aí nesse caso aqui, eu vou colocar essa porcentagem, ó, que é de fora. Então eu vou ter que quebrar aqui a minha string. Vou quebrar bem aqui. E vou concatenar
com esse por, que é aqui, ó, porcentagem. Aí eu continuo aqui. Vou fechar um parênteses. No meu teste aqui eu tinha feito 2 parênteses, mas não tem problema. Basta ser um só. Tu tá abrindo a sua dupla, tá fechando a sua dupla, aí tá abrindo de novo. Exato. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é essa variável. Ela está dentro. Ah, tá. Ela está dentro dessa. A sua dupla é só do parênteses. Ela está dentro desse texto, né? Isso aqui é um texto. E chegando aqui no final, a gente quebra de novo. E eu tenho que dizer qual é a categoria, né? Então, categoria está aqui, ó, código da categoria. Onde Na verdade, aonde? só que no caso aqui fica sendo só onde mesmo. Onde produtos, ponto, código da categoria, igual MIT-TXT categoria. E a minha consulta está feita. Aí, para finalizar, eu chamo a minha função, recebe aqui o meu SQL, e a mensagem, né, de concluída já está no ponto. Então, explicando. 7. Ajusta o campo preço unitário da tabela produtos igual, ou seja, vai ajustar para esse novo valor. E qual é o novo valor? O novo valor é esse aqui, ó. Preço unitário mais preço unitário vezes porcentagem, que é a nossa variável, porcentagem, fecha, né? Então ele vai calcular isso aqui para cada linha, onde o código da categoria da tabela produtos seja igual à categoria, a TXT categoria lá no formulário. Beleza? É onde eu vou fazer o meu processo de filtro. Tá? O nosso código está bem feito. Nosso código está bem formatado. Mas para que ele funcione sem nenhum problema, tem 2 alterações que eu tenho que fazer. Primeira alteração. Todo o texto, aliás, todo o campo, ele tem que entrar, mesmo numérico, principalmente numérico, tem que entrar no código SQL como se fosse texto. Então, por exemplo, esse por, não é a porcentagem, não é o resultado de um cálculo, então ele entra aqui número, ele vai dar problema. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo fazendo uma conversão. Eu vou converter esse cara para string. Então a gente faz assim, ó. str por MIT-TXT cat da mesma forma.
tá? Deixei para fazer no final, só para mostrar para vocês. Ok? Aí vem a questão, ó. Toda vida que eu tiver qualquer variável ou campo ou qualquer coisa que eu queira pegar de fora para inserir dentro da minha fórmula, aliás, dentro do meu SQL, eu sempre tenho que colocar eu tenho que fazer a conversão para string. Por isso que eu estou fazendo essa conversão para string aqui. Ok? E detalhe, não pode esquecer do where, né? Do campo desse cara aqui. Dessa cláusula where. Porque é ela que vai ser o filtro. Tá? Eu estou dizendo, atualize o preço unitário da tabela produtos de acordo com esta fórmula, onde o código da categoria seja aquele que eu escolhi lá no formulário. Beleza? Beleza. Fiz isso aqui. E eu chamei aquela nossa função, né, para executar esse SQL. Se tudo funcionar bem, vai aparecer a mensagem: operação concluída. Ok? Então aqui eu já estou mostrando para vocês como é que você vai incorporar o texto SQL dentro do VBA. Certo? Dentro do VBA. Estou mostrando esse exemplo com o update, mas poderia ser o insert, que é para você inserir. Poderia ser o select, para fazer uma seleção. Poderia ser o delete, para deletar linhas. Tá ok? Poderia ser o drop, para excluir. Então, eu estou mostrando para vocês entenderem que todos os outros vão seguir da mesma forma. Ok? Infelizmente, não vai dar tempo de eu passar muitos exercícios sobre SQL. Então, vou dar essa pincelada. A gente vai, daqui a pouco a gente vai ver outros recursos aqui do SQL. Mas, devagarzinho eu vou colocando outros posts lá no YouTube, falando já do SQL. Como é que a gente consegue manipular mais coisas. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos só revisar aqui. Botão atualizar. Criamos aqui o SQL string. Criamos uma variável chamada porcentagem, por, onde essa porcentagem recebe o mit.txt porcentagem, que vem lá do formulário. Já estou dividindo por 100 e vou executar a minha rotina SQL, onde vai fazer um update da tabela produtos, ajustando preço unitário da tabela produtos para que ele seja igual a essa fórmula, né? Ao resultado dessa fórmula. Só lembrando que a minha variável tem que entrar dentro da estrutura do SQL como uma string, por isso a conversão. Ok? Onde categoria do produto seja igual a fulano. Né? Poderia ser categoria 1, igual a bebidas. Poderia ser categoria 7, igual aquela hortifruti, né? E assim vai. Tudo bem? Dúvidas aqui nessa rotina aqui do SQL? Pronto. E aqui eu chamo a minha função para executar o SQL. E no final, a message box, a operação concluída. Ok? Dúvidas? Tranquilos? Vamos salvar. Ele pergunta se quer salvar. Sim. E vamos testar, né? Toda vez que criar a função, tem que criar esse ligar e desligar aqui, né? Não necessariamente, mas quando eu estiver trabalhando com consulta. Porque quando eu estiver trabalhando com consulta, ele vai fazer uma alteração na tabela, ele me avisa. Tá? X linhas afetadas. Se eu estiver mandando excluindo 3 linhas, aí ele vai aparecer aquelas mensagens na tela. Então, para evitar problemas, dele ficar enchendo o saco,
você simplesmente bota lá o set warnings falso, aí ele não mostra a Mas mensagem, tem coisa que é importante, né? mas aí eu trato por fora. Aí a gente pode tratar por fora. Porque ali vai encher muito saco. Vou fazer depois um aqui sem, vocês vão ver que ele vai reclamar. Ok? Beleza, vamos testar. Só a título da gente ver novamente. Categoria 5, tá? Categoria 5, grãos e cereais. Produto 22, ele é 21. Ok? Então, depois da execução, com 10% vai para 23,10. É isso que eu quero conferir se deu certo. Então, fecho. E a hora da verdade, né? Grãos e cereais. Qual a porcentagem? 10%. E vou atualizar. Se deu certo, vai aparecer a mensagem operação concluída com sucesso. Se não, a gente descobre onde é que está o erro. Operação concluída com sucesso. Vamos só verificar aqui, ó. Pedidos. Opa. Pedidos não, produtos. Vamos só conferir que esse deu certo. Ó. Deu certo. Ok, tudo bem até aqui? Salva. Beleza. Ok. Então, ó, do jeito que eu mostrei para vocês, como a gente vai fazer essa interseção, ou seja, jogar o SQL para dentro do código, você pode fazer com qualquer outra estrutura, beleza? Bom, vamos trabalhar um pouco mais aqui com SQL. Criar consulta. Vamos lá, criar consulta, fecha aqui e muda para o modo SQL. Tá pequeno aqui? Tá, né? Pronto, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode criar uma tabela. Quando houver necessidade, você pode criar uma tabela a partir do próprio SQL, tá? Então, vamos lá. Isso aqui são os comandos, digamos, mais simples, né? Então, para criar tabela, create table, nome da tabela, produtos novos, abre parênteses. Esse abre parênteses aqui é para você colocar o nome dos campos, ok? Então vai ser assim, ó, prod id. Esse campo aqui era do tipo autonumeração. Então lá no SQL é chamado de auto increment, vírgula. Opa. Prod descrição é o nome do produto. Então lá no SQL o texto, né? O TXT, ele vira char, que é caractere, né? O próximo, categoria, ó. Categoria vai receber um número, então é um inteiro longo, integer. Próximo, estoque. O estoque normalmente é um número real, né?
Então, lá no SQL era chamado de float. Ah, eu esqueci um aqui. Vou colocar ele aqui. Aqui. Produto. Data, cadastro. Esse aqui é data, né? Então, é o date time. Beleza. Auto-increment vai ser aquele que vai se auto-incrementar, inteiro longo. Char é o tipo de dados caracteres. Esse aqui só vai de 0 a 255 caracteres, tá ok? É aquele do tipo convencional. Se eu quisesse, por exemplo, do tipo memorando, aquele que tem um espaço maior para você digitar, então seria um tipo chamado text. Data cadastro é o date time. Categoria é o integer, porque lá no SQL o long já é esse cara integer, tá certo? E o integer para nós, que só vai até 32.000, para eles é chamado de small inter. Mas na maioria das vezes a gente vai trabalhar com integer mesmo. E o float é o double, beleza? Ok, vamos salvar esse cara aqui. Normalmente eu coloco um prefixo chamado cria. E coloco assim, ó, cria tabela. Opa. Cria tabela produtos novos. É o nome da minha consulta. Dá um ok. Beleza. Eu poderia executar ela diretamente aqui, ó. Certo? Mas não quero. Eu quero puxar desse formulário aqui. A gente já aprendeu a executar uma consulta via VBA? Então é o que a gente vai fazer. Vou colocar um outro botão aqui. Esse outro botão aqui eu vou chamar ele de botão cria tabela. Legenda vai ser cria tabela. Certo? E vamos lá. Ao clicar, clica aqui nos 3 botões. Botão criar tabela. Então, criar tabela, na verdade, eu só vou mandar executar uma SQL, né? Aliás, uma consulta. Então, função executar query. E você faz só isso aqui, ó. É bom colocar uma mensagem, né? Aliás, eu estou escrevendo demais. Já tá feito, ó. Só um botão comum. Botão comum, se aparecer aquela janela do assistente, tu cancela. coloca o nome dela de botão criar tabela.
Quem fez aí, testem, para ver se ele cria. Ao clicar. Aí já entra aqui nessa etapa, né? Já aparece isso aqui. E simplesmente você chama aqui o nome da tabela. Ou da consulta, né? Deu certo. Funcionou? Apareceu lá a tabelinha nova? Show de bola. Se deu erro, ou o nome aqui está errado, está diferente de alguma coisa, ou a escrita lá do SQL também está errado. Deixa eu testar aqui o meu. Criar tabela, operação concluída, e está aqui a tabelinha nova. Certo? Bom, vou abrir aqui o SQL aqui para poder, só para conferir. Ok. Ainda nessa parte de criar tabelas, nós vamos criar tabela, só que dessa vez eu quero criar a tabela a partir de outra tabela. Certo? Então, o criar tabela dessa vez vai ser assim. Eu quero a tabela produtos. E eu quero criar uma outra tabela somente, por exemplo, com a categoria 6. Então, eu quero criar uma tabela mostrando isso aqui. Certo? Então, é isso aqui que eu quero fazer. Eu quero criar uma outra tabela chamada produtos por categoria, tá? Só que eu quero criar ela via SQL. Então, a gente vai ver como é que eu vou criar uma tabela a partir de outra tabela, tá? Então, quais são os campos que a gente vai precisar? A gente vai precisar de código da categoria, a gente já tem. Nome da tabela, produtos, a gente já tem. O que mais? Só. E o resto aqui é escrever. Então, eu fecho aqui e vamos lá. Criar, consulta, muda por SQL. Não é um select. Na verdade pode ser, né? Então, quando eu quiser criar uma tabela a partir de uma tabela já existente, na verdade eu estou fazendo uma seleção inserindo dentro de uma tabela, tá? Então vai ser o seguinte: select prod ponto asterisco, significa que eu vou inserir todos os campos da tabela prod, que vocês já vão saber quem é prod. Into, ou seja, dentro. Isso aqui tudo é numa linha só, tá? Eu estou fazendo abaixo para facilitar o entendimento. E agora eu vou colocar o nome da tabela nova. Tabela que não existe. Produtos por categoria. Essa tabela não existe. Ela vai ser criada. From, né? De onde? Ou seja, de onde é que vai vir esses dados? Vai vir da tabela produtos. Lembra-se desse prod que eu coloquei aqui?
eu vou criar uma legenda para ele. Só que no SQL a gente não chama de legenda, a gente chama de alias. Alias. Fica assim, ó. Alias. Certo? Que funciona da seguinte forma. As, e eu coloco o nome que deve ser. Prod. Aí, mais uma vez, eu tenho que dizer qual é o filtro que eu vou utilizar. Onde? Aí eu vou atrás daquele cara, né? Código da categoria. Que vocês já copiaram. Tá todo mundo aí no ponto. Prod. Ponto. Código da categoria. É igual a 6. Ponto, vírgula. Fechou. Certo? Esse prod aqui, esse alias, é o que vai facilitar quando você for escrever os SQL. Porque eu não preciso estar escrevendo produtos. Eu posso colocar simplesmente prod. Certo? Então, o que é que eu estou dizendo aqui nessa consulta? Eu estou dizendo assim, ó. Pegue lá na tabela produtos, que a partir de agora ela vai se chamar prod. Pegue todos os produtos dela, insira na tabela produtos por categoria, que não existe, ó. Então você vai criar uma tabela chamada produtos por categoria e vai inserir todos os campos da tabela produtos, mas somente onde código da categoria da tabela produtos foi igual ao código 6. É isso que ele vai fazer. Ele vai criar uma tabela só com os produtos da categoria 6. Exato. Ou seja, eu estou mostrando como é que eu posso criar uma tabela a partir de uma tabela já existente. Tá certo? Então, beleza. Do jeito que está aqui, eu salvo. Consulta 2. Eu vou criar, né? Na verdade, isso dá uma consulta, né? Isso é uma consulta. Ele consulta e cria, né? Isso. Ele faz uma seleção lá da tabela e cria a tabela para mim. Criar tabela produtos por categoria. Cria tabela produtos por categoria. Ok? Eu dou um ok. Olha, ela já mudou aqui o nome, tá? Observa que ela já mudou aqui a estrutura dela, estão vendo? Ó? E já criou aqui, ó. Porque essa diferença aqui de símbolo. Justamente, que é para ele indicar, ó. Essa aqui, ó, que tem o lápis e o exclamação, é a atualização. É aquela update que a gente fez. Esse quando tem, ó. Esse criar aqui, ó. Certo? Seria que eu tô criando a tabela, mas isso nós escrevemos o código SQL para criar. Esse que tem aqui o esquadro é o mesmo criar, só que na verdade ele entende que é uma tabela, é uma consulta de manipulação de estrutura. Por isso ele coloca esse Porque na verdade a gente criou no modo design, como se fosse, né? Não, nós criamos no modo SQL mesmo. Não, estou dizendo mais um símbolozinho como se fosse. Que a gente definiu lá os campos, né? Só que aquele lá, ele muda de acordo com a situação. Então ele vai ser ou atualiza, e esse aqui ele cria, mas ele cria do jeito que eu fiz no SQL, certo?
Porque se eu fosse criar ela diferente, ela de criar mesmo, seria diferente desse ícone aqui. Vai pegar sempre esse aqui, que é o de definição de dados. Mas isso aí, nesse caso aí, ele cria e salva e fica não? E fica. Fica. Tá? Salvamos aqui e vamos testar ela. Como é que a gente vai testar? De novo, lá no formulário. Vou criar um outro botão chamado criar tabela 2. Vou fazer tudo assim, que é para a gente sempre se acostumar a fazer as chamadas via formulário. Então, botão cria tabela 2. E o nome vai ser cria tabela 2. Certo? Ó, cria tabela 2, cria tabela 2. Bem fácil. Evento. Ao clicar, eu vou pegar todos os dados que estavam lá naquela outra cria tabela. Vou dar um copiar e colar. E o nome é que eu vou substituir aqui, ó. Viu? Por isso que as funções prontas, elas ajudam. Porque eu teria que ficar escrevendo tudo de novo, e não precisa. Ok? Vou testar aqui. Se tiver alguma coisa errada, a gente descobre. Veja que produtos por categoria não existe. Então vai ser criado agora. Ó. Operação concluída com sucesso. Produtos por categoria. Ixi, ficou pro, né? Ó, e já apareceu os dados, ó. Certo? Mas os dados de quem? Somente daquela categoria 6. Confere? Deu certo? Beleza. Mas vamos dar uma olhada. Vamos fazer o seguinte. Pega novamente aquela criar tabela por categoria, a consulta, essa aqui, ó, né? Que a gente acabou de criar. Abre ela aí no modo design. Vai aparecer aqui o SQL, confere? Ele já colocou no formato dele, ó. Lembra-se que eu digitei tudo aqui embaixo? Aí ele já ajustou, ó. Into, não sei o que, tal, né? Coloca aqui do jeito dele. Beleza? Do jeito que está aqui, você escreveu o código, você sabe o que foi que aconteceu. Você pode mudar para o modo QBE. Se você mudar para o modo QBE, tá? Deixa eu só ver. Se você mudar para o modo QBE, você vai ver como essa consulta foi montada. Então vamos lá, como é que eu faço? Botão direito, vem para cá, ó, modo design. E ó como é que é a nossa consulta. Certo? É como se eu tivesse aberto aqui o QBE, jogar na tabela produto para cá, ter jogado todos os produtos para cá, ter jogado o código da categoria para esse campo, ter colocado o critério e desmarcado o mostrar. Pronto. Foi a mesma coisa. Aí você pergunta, mas e o nome? Porque o nome da tabela é produtos. Como é que ficou o nome prod? Onde é que você colocou? Fácil. Direito. Propriedades. Aqui, ó. Alias. Certo? Se eu tivesse colocado, por exemplo, ZZZZ. Pronto. Tudo agora é ZZZZ. Aí eu vou aqui para o modo SQL e está aqui a minha tabela. A minha SQL. Select todo mundo da minha tabela ZZZZ e armazene dentro dessa outra tabela. Beleza?
Antes de fechar, só para a gente finalizar aqui. Salva. Pode salvar aqui os EZZ, não tem problema não. A gente criou aqui essa tabela, não foi? Deixa eu só pegar aqui o nome dela. Produtos Pro categoria. Na verdade, deveria ser produtos por categoria, né? Vamos criar o último SQL de hoje. O excluir. Esse aqui vai ser moleza. Consulta. Aliás, não vamos criar aqui no SQL não. Vamos fazer lá no VBA. Que a gente tem que praticar bastante, né? Senão a gente não... Pronto. Esse botão eu vou chamar de btn exclui tabela. Eu vou excluir aquela tabela que eu criei, tudo bem? Exclui tabela. Exclui tabela. Evento. Ao clicar, 3 pontinhos. Eu vou colocar o nome aqui dela, né? Eu vou precisar criar apenas um cara chamado SQL, as string. E vou escrever aqui o meu SQL, ó. Para excluir objeto, no caso tabela, lá do meu conjunto de tabelas, eu uso uma instrução chamada drop. Então, drop table, nome da minha tabela. Opa. E é isso. Aí eu chamo a função executa SQL e eu vou pegar a mensagem aqui só, que já estava pronta. Pronto. Excluiu? Show de bola. Então, aprendemos a criar tabela, aprendemos a criar tabela a partir de uma outra tabela, aprendemos a fazer tabelas selecionadas filtro dinâmico, né? Aprendemos a inserir o SQL dentro do código e no final agora a gente excluiu a tabela. Show de bola. Então, próxima aula a gente vai finalizar essa etapa, que falta pouca coisa aqui para a gente finalizar, e vamos começar a mexer com manipulação de dados. Certo? Muito provavelmente eu vou acabar utilizando essa mesma. Tudo bem? Tranquilos? Testaram aí? Funcionou? Então, sendo assim, meninos, por hoje é só.